décadas de história. A Assembleia Legislativa completa em 2019 40 anos de sua criação. Olá! Com o processo de divisão do estado do Mato Grosso em 2 unidades federativas, ocorreu a fundação de Mato Grosso do Sul. Esse processo foi no dia 11 de outubro de 1977, com a sanção presidencial de Ernesto Geisel. O fato só se concretizou efetivamente em 1º de janeiro de 1979. E entre os argumentos favoráveis à divisão estava a perspectiva de maior desenvolvimento da região emancipada por conta de uma corrente que alegava que o governo com sede em Cuiabá não fornecia os investimentos necessários para que o Sul pudesse se desenvolver. Diversos deputados do Mato Grosso, ainda unificado, defendiam a divisão. E essa reivindicação, de fato, deu início a toda a história do parlamento sul-mato-grossense. Do ponto de vista da história, né, do ponto de vista geográfico, todos os pontos eu achava que tinha que ser dividido o Estado. Agora, tem uma particularidade na divisão do Estado, que as pessoas não gostam que eu fale, né? Que o sul-mato-grossense não era a favor da divisão. Não havia um movimento de massa, né, para dividir o Estado. Não havia uma organização política, né, dos políticos aqui do Sul para dividir o Estado. Aqui a maior parte dos políticos eram contra a divisão. O Pedro Ossem, por exemplo, morreu contra a divisão do Estado. Ele era contra a divisão. Ele não queria divisão, ele achava que o Estado do grandão era melhor do que dividir o Estado. Quer dizer, ele, até muito recentemente, ainda conversei com ele, antes dele morrer, ele me falou, tá vendo, Sérgio Cruz? Já pensou se juntasse Mato Grosso e Mato Grosso do Sul hoje? Que Estado grande a gente teria e tal. Então havia tudo na classe política havia esse pensamento. Aliás, a classe política defendia a mudança da capital. Né? Até porque o controle político do Estado, quando dividia, já era todo do sul do Estado. O sul do Estado já tinha um controle político, então dividia. Então não havia, tanto que a divisão do Estado, o dia da divisão, o povo foi para a rua para comemorar, mas não houve um regozijo, né? Aliás, foi até meio proibida a fazer manifestação e tal. A divisão foi uma atitude, uma decisão geopolítica da ditadura em fazer a divisão. Não havia um movimento, né? Vamos dividir. Agora, o que levava o projeto nosso para a divisão era isso que a gente cita aqui, por exemplo, a questão, já havia uma divisão, né? Uma divisão cultural, a divisão não formal, né? Mas já havia uma divisão, até pela distância, por exemplo, daqui para Cuiabá. Cuiabá não era uma metrópole, né? A capital geralmente tem que ser uma metrópole, tem que ser a cidade provedora. E Cuiabá não era uma cidade provedora. Você ia para Cuiabá, isso era uma coisa extremamente formal. Você era para reconhecer firma de documento, para resolver problema político, mas não tinha nada. Outra coisa, não tinha de Cuiabá, a cultura cuiabana, ela tinha chegado, o máximo que era a Corumbá, né? Corumbá chegou a um pouco da cultura cuiabana, porque havia aquela ligação fluvial, né? Então, que terminava aproximando as duas pessoas e as culturas. Agora, aqui não tinha nada. Aqui a gente não herdou nada de Cuiabá, da cultura cuiabana. Não tem nem o Guaraná ralado, né? A música cuiabana não tem nada de Cuiabá aqui. A única coisa que nós herdamos de Cuiabá foi o nome do estado. Nós éramos muito mais ligados a São Paulo, Paraná, Goiás, tal, do que a Amazônia. A gente não tinha essa ligação com a Amazônia, né? E Cuiabá, do paralelo do São Lourenço para lá, do Rio Vermelho para lá, de Rondônia para lá, era a Amazônia, né? A primeira placa da Assembleia Constituinte, da Assembleia do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul, que funcionou num prédio pertencente à Missão Salesiana, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande. E essa placa veio aqui para o prédio novo. E foi para o arquivo, né? Foi para um depósito, jogado lá no depósito e tal. E eu, muito interessado em preservar a história, até porque meu nome estava aqui,
interessado em preservar a história. Aí eu insisti, né, com o pessoal da mesa, os dirigentes, o Londres, o Rigo e tal, para que colocasse essa placa. Será que não tem lugar para tudo quanto é coisa? Tem lugar para a fotografia de todos os deputados, dos presidentes, não tem um espaço, né? Por mais singelo que fosse para colocar a placa e tal. Fiquei insistindo até que venci pelo cansaço e hoje a placa está aqui no lugar de destaque para que as pessoas que vão no futuro pesquisar a história desse estado fiquem sabendo que essa foi a primeira placa de Mato Grosso do Sul. Eu sou um apaixonado pela história de Mato Grosso do Sul. Tem um livro já publicado, tenho um livro que vai ser publicado sobre a história de Mato Grosso do Sul. Eu escrevi muito sobre as pessoas do meu estado. Tenho 4 blogs de história do estado de Mato Grosso do Sul. Estou contando essa história. Acho que se você não conhece, você não ama, né? Você só conhece se você amar. Se você só ama, se você conhece. Como é que você vai amar uma pessoa que você não conhece? Como é que você vai amar o seu estado se você não conhece o seu estado? Então eu faço isso, faço o meu estado, estou descobrindo o meu estado, descobrindo o Mato Grosso do Sul. E olha que tem história para contar, hein? Eu vou passar e a história vai continuar surgindo, fatos históricos aí interessantes, que as pessoas devem se preocupar com isso. Acompanhe os principais fatos sobre o assunto aqui na programação da TV Assembleia e nas nossas mídias sociais.